Ester, capítulo 2. Assuero casa com Ester. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Ester, filho do seu tio. Porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava a Ester graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester. E deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração.
Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei.